Gente, boa tarde. Queria me apresentar primeiro, né? Sou Marcelo Lopes, aqui estou com o Thierry Chemali, meu amigo, e a gente é do núcleo de AI Art, da Logarithme. É um núcleo que discute questões envolvendo inteligência artificial e arte em geral, com bastante foco tanto em questões jurídicas como também econômicas, né? Então, eu cuido mais da parte de direito, né? Fiz mestrado, faço doutorado aqui na Faculdade de Direito, com orientação do professor Juliano Maranhão. E o Thierry, depois se quiser se apresentar um pouquinho também, Thierry é da área econômica e a gente uniu forças aqui para escrever um artigo e a gente aproveitou esse texto que a gente tinha escrito para trazer para vocês esses insights que a gente teve e a gente vai trazer aqui os detalhes desse nosso artigo. Thierry, se quiser se apresentar. Pessoal, boa tarde. Um prazer iniciar as atividades aqui da segunda parte. Bom, acho que pegando o gancho do que o Marcelo comentou, eu também sou um dos gestores do núcleo de AI Art. Fiz o mestrado de Economia na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e já tem quase uma década aí que eu venho pesquisando a economia do mercado da arte, como eu costumo brincar, olhando para esse mercado com menos coração e um pouco mais de cifrão, né? E esse é um artigo que a gente produziu aí ao longo do ano passado e com retoques nesse ano também, para falar, né, sobre essas relações interdisciplinares que a IA traz para a música e que, como o Marcelo vai explicar, a gente pode também tentar pensar em outros contextos. Marcelo, manda bala. E apenas para mencionar também, a gente escreveu esse artigo em conjunto com o Igor Borges, que também é do nosso núcleo, e ele está morando na Austrália agora, então ele não pôde estar presente aqui, mas ele escreveu o artigo junto com a gente, e ele partiu até de uma conversa que foi no ano passado, né, Thierry, que a gente conversou um pouquinho estava conversando um pouquinho sobre isso, para a gente escrever um artigo juntos, e como cada um ali é de uma área diferente, né, a gente viu como que a gente poderia contribuir ali em conjunto para qual tema que a gente poderia tratar. E aí a gente decidiu falar sobre questões envolvendo inteligência artificial e música. Então, como que a inteligência artificial impacta o mercado da produção musical, da distribuição musical, e quais são as consequências disso, tanto na área econômica, como também na parte jurídica. E tanto eu como o Igor, a gente estuda muito questões de direitos autorais. Então a gente pensou em tratar de como o direito autoral é impactado e quais podem ser as alterações na legislação, enfim, para tratar desses problemas gerados pela tecnologia, especialmente pela IA. Começando aqui a apresentação, gente, só vou colocar aqui uma divisão ali da estrutura, né, que a gente fez no artigo. Então, nosso artigo primeiro ele começa com um resumo, depois tem uma introdução, depois a gente trata do chamado Superstar Effect, que é um conceito econômico, né, mas que a gente tenta trazer também para mostrar como que a IA interfere nesse efeito, quais são as consequências da IA. E aí, por fim, a gente trata de questões envolvendo direitos autorais. Então, a gente mostra como o modelo tradicional de direito autoral ele é questionado, enfim, como que ele pode ser reconfigurado para lidar com esse novo cenário. E, por fim, a conclusão. Então, primeiro aqui eu vou colocar um resumo para vocês entenderem do que a gente está falando nesse artigo. Então, a gente coloca ali, o ensaio examina os desafios econômicos e jurídicos impostos pela IA, a indústria musical, com foco em seu papel na amplificação do chamado Superstar Effect. Ao analisar a intersecção entre sistemas de IA, plataformas digitais e o direito autoral, demonstra-se como a IA aprofunda as disparidades na economia criativa, favorecendo agentes estabelecidos e marginalizando profissionais emergentes. O ensaio critica a concepção tradicional do direito autoral como propriedade, defendendo uma reconfiguração conceitual que promova transparência algorítmica, equidade e mecanismos de negociação coletiva. Aqui colocando alguns pontos na introdução que eu acho que são importantes para, no decorrer do artigo, né, para a gente mostrar o que a gente está criticando e o que a gente está propondo no lugar. Então, existe uma ligação muito forte entre o direito autoral e a metáfora da propriedade. Então, o que é isso, né? Quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente já percebe ali que tem uma noção de algo que é apropriado individualmente, né? Como a propriedade física, né? Sobre objetos físicos, propriedade sobre imóveis, enfim. Isso não é por acaso, isso daí tem uma herança aqui, especialmente da teoria de John Locke sobre a propriedade. Então, o John Locke ele falava que
a propriedade, por exemplo, sobre os frutos, né, que surgissem em um terreno, eles deveriam ser apropriados pelo proprietário do terreno, justamente por uma questão ali de mérito, né? Então a pessoa ela merece receber os frutos de seu trabalho. Isso foi transferido para o direito autoral, né, para a propriedade intelectual como um todo, essa ideia de que aquilo que surge da mente humana, enfim, deve ser apropriado pela pessoa que trabalhou naquilo, né, que pessoa que fez que criou aquela obra, que desenvolveu aquela invenção, né, no caso de propriedade industrial, por exemplo. Então, quando a gente pensa nos institutos tradicionais do direito autoral, eles têm muito a ver com essa questão de propriedade mesmo, né, de apropriação individual. Então, a gente pensando aqui, até nas reformas mais recentes dessa legislação, depois que surge a internet, enfim, existe um fortalecimento muito grande dessa ideia de que as pessoas, no caso também empresas, né, deve ser fortalecido ali esse posicionamento individual delas, essa possibilidade de elas interromperem usos indevidos, aí contra a pirataria, contra o uso indevido de obras na internet e tudo mais. E tudo isso também é regulado por cláusulas contratuais. Então, quando um artista, por exemplo, vai gravar uma música, ele faz ali o contrato com a gravadora tem que fazer o contrato ali com o compositor da música para pegar autorização. Então tudo é regulado por cláusulas contratuais que estabelecem como que esses direitos individuais vão ser transferidos, né? Como que eles vão circular entre diferentes pessoas e entre diferentes entidades. Então também tem ali... Existem algumas formas de proteção ao autor, mas elas também são formas que estão muito ligadas a essa questão de propriedade individual. Então você tem ali restrições à forma como o autor pode ceder aqueles direitos. Então ele tem limite de tempo, tem que ser por cláusula contratual expressa, né, feita por escrito. Tem várias coisas ali que buscam proteger, mas muito nessa linha da propriedade individual, não sai muito disso. E aí o impacto da digitalização sobre esse conceito, né, sobre essa noção de propriedade individual, ele é bastante claro. Porque quando a gente pensava em direito autoral tradicional, era sobre exemplares físicos. Então a gente pensando em livro, em LPs, enfim, a gente pensava ali naquilo como um objeto que tinha um custo, né, para ter uma reprodução. Então eu ia fazer várias impressões de um determinado livro, eu ia ter um custo para imprimir aquele livro. Da mesma forma, um LP ia ter um custo ali para fazer várias cópias daquele LP. E justamente através da comercialização dessas cópias, que havia uma remuneração tanto dos autores como das empresas que investiam no desenvolvimento daqueles produtos. E a digitalização ela acaba causando um impacto muito grande nisso, porque ela reduz os custos de reprodução. Então, dificulta muito para ter essa recuperação, né, do valor que é investido na criação, do valor que é investido ali para divulgar essas obras. Então esse é um dos grandes problemas e, como eu falei, as legislações, o judiciário também, ele buscou proteger os autores e outras empresas titulares de direitos autorais através de um fortalecimento do direito autoral como propriedade individual. Não houve uma grande reformulação desse ramo do direito, né? E, por fim, outro impacto também da digitalização, o que a gente vai também tratar mais para frente aqui na nossa apresentação, é o seguinte: por um lado, houve uma democratização do acesso, então houve, de certa forma, com a redução dos custos de reprodução, né, mais pessoas podem acessar ali obras, mais obras estão disponíveis na internet de forma gratuita. Por outro lado, acaba havendo uma concentração de poder econômico, que também a gente vai explicar mais para frente como que ela acontece e como que a internet e agora a IA contribuem para isso acontecer. Mas é um certo conflito ali, né? De um lado você tem uma democratização do acesso e por outro acaba tendo uma concentração de poder econômico na mão de poucas pessoas e empresas. Então, aqui colocando a introdução ainda, né, a gente vai explicar um pouco melhor, mas o nosso ponto nesse ensaio é que a crença de que os direitos de propriedade individuais fortes se traduzem numa melhor remuneração, numa melhor proteção do artista, ela acaba sendo muitas vezes ilusória. Então, esse nosso mecanismo tradicional do direito autoral,
a propriedade individual, né, as formas ali de regulação simplesmente contratuais, que você coloca ali algumas cláusulas obrigatórias no contrato ou impede de alguma forma a cessão, elas não estão sendo suficientes para proteger as pessoas dessas consequências de concentração, né, de recursos na mão de poucas pessoas, empresas, enfim. E o que a gente propõe é uma reconfiguração mais ampla, né, mais radical do direito autoral. E aqui a gente também coloca no artigo como a IA acentua esses problemas que estavam sendo causados e, de certa forma, acaba abrindo também oportunidade para ter uma reformulação também mais radical, mais ampla desse ramo do direito. E um dos autores aqui que a gente mais menciona nesse artigo, que é o Julie Cohen, ele propõe interpretar o direito autoral não como propriedade, mas como uma estrutura de coordenação de recursos criativos, e isso aproxima o direito autoral do direito societário. Então deixa de ser uma coisa tão assim vinculada ali ao indivíduo, algo que pode circular livremente, de acordo ali com a vontade dos indivíduos, e passa a ser um mecanismo mais complexo, mais próximo do direito societário, que fornece mais mecanismos de proteção, mais mecanismos de transparência, que a gente vai explicar com mais detalhes mais para o final da nossa apresentação. Então, começando aqui, falando um pouquinho do Superstar Effect, que é um conceito central no nosso artigo, e que justamente trata dessa questão dos impactos ali da tecnologia, enfim, mas não apenas da tecnologia, mas dessa concentração de recursos na mão de poucos artistas e poucas empresas. Então, acho que aqui da nossa base, uma das nossas bases, né, do nosso artigo é um texto escrito pelo Robert Frank e pelo Philip Cook, em que eles destacam como os ganhos extraordinários se concentram em uma parcela cada vez menor da força de trabalho, enquanto a maioria permanece com rendimentos estagnados. E o que acontece, né? A gente explica aqui no nosso texto que existe uma certa tendência de que artistas ali que fazem muito sucesso acabem concentrando muita atenção, muitos recursos nas mãos deles, e isso acaba tirando visibilidade e também recursos de artistas não tão famosos, artistas emergentes, enfim. Então, astros da literatura e também de outras áreas garantem contratos milionários, mesmo com obras de qualidade duvidosa, e franquias de filmes repetitivos inundam o mercado, enquanto outros tipos de obras acabam encontrando muita dificuldade para aparecer e para ter um espaço, né, perante o público. Esse Superstar Effect, ele não é algo tão novo, né? É algo que já vem aqui dos anos 80, né? Então, ele foi introduzido na literatura econômica por Sherwin Rosen, acho que é isso, né? Em 1981, que ele descreve um fenômeno de mercado em que um pequeno número de indivíduos ou organizações captura atenção, renda e oportunidades de modo desproporcional. E isso é especialmente visível em setores em que a escalabilidade tecnológica permite que os mais bem posicionados atinjam públicos massivos a custos marginais ínfimos. Então, o que acontece, né? Quando você já tem ali uma obra que ela já tem de um artista muito famoso, enfim, você tem uma tendência de que aquilo se espalhe pela sociedade muito rápido, você não vai ter um custo tão grande, né, para disseminar aquilo. Então, existe um estímulo para empresas, para artistas ali muito famosos, existe um estímulo muito grande para que essas obras atinjam um alcance desproporcional, né? E no centro desse efeito está a preferência humana pela qualidade percebida. Então, existe essa tendência do público também entender que, olha, se algo está fazendo sucesso, tem esse estímulo também do público cada vez mais atrás disso e ficar concentrado no que já faz sucesso. E também aqui a gente menciona os efeitos de rede. Então a popularidade de uma obra ela aumenta o valor como ponto de referência cultural de sociabilidade. Então as pessoas querem ali saber qual é a série que mais está fazendo sucesso, qual é a música que mais está sendo ouvida, justamente por questões também de sociabilidade, né? Então conversar com as outras pessoas sobre isso, ter ali um ponto de referência cultural que elas possam conversar com outros indivíduos, enfim. E essa escalabilidade explica por que alguns indivíduos dominam alguns mercados. Então isso aqui também nos mais variados mercados artísticos, né? Então música, cinema, literatura. Depois que você cria uma obra, né? Existe um custo muito pequeno, um custo marginal muito pequeno, né? Para você depois fazer essas obras circular e atingir cada vez mais consumidores. Então,
Isso permite que os grandes nomes alcancem milhões de pessoas sem um grande esforço adicional, né? Você não precisa ter um custo muito elevado para conseguir fazer com que esses grandes nomes da arte, as obras deles, né, atinjam um público muito grande, e aí hoje em dia também com a internet isso alcança um público mundial, né? Então você tem uma enorme quantidade de pessoas que podem ser atingidas por essas obras. E aqui, falando especificamente da música, né, que é o foco do nosso texto, a gravação musical foi essencial nisso, porque antes da gravação musical, as apresentações eram feitas ao vivo. Você tinha um público muito limitado um público consumidor muito limitado, né, dessas obras. A partir do momento que você consegue gravar com qualidade, né, as obras musicais, aumenta exponencialmente ali o público que pode ser atingido por elas. E com a rádio, com a televisão, isso aumenta ainda mais, né, essa expansão rápida e fácil, né, das obras para muitas pessoas, mas a revolução digital, especialmente as plataformas de streaming, foram decisivas para isso, né, porque aí você consegue, você multiplica ainda mais a possibilidade de atingir pessoas mundialmente, né, então esse efeito superstar, que ele já existia antes de haver internet e tal, com as plataformas de streaming, especialmente, ele passa assim a chegar num nível muito alto. Então ele vai crescendo cada vez mais, esse efeito vai crescendo cada vez mais. E em 1985, o Moshe Adler, ele aprofundou esse debate, e aí tem relação também com a questão do Superstar Effect, que ele explica que não é apenas o talento individual que determina o sucesso que um artista vai ter. Então tem vários outros fatores sociais e informacionais que impactam nisso. E aí, como a gente falou, com a revolução digital, você consegue amplificar o alcance dos artistas, e não é apenas o talento que vai determinar o que determinado artista vai receber, qual o reconhecimento público que ele vai ter. Não é apenas isso que importa. E aqui entrando na IA. Então a IA, ela vem para aprofundar os problemas que a digitalização já tinha causando e essa ampliação do efeito, né, do Superstar Effect. Isso ela faz também de diversas formas. Então o primeiro ponto que a gente destaca no nosso artigo é a questão da previsão de tendências. Então a IA ela consegue identificar padrões em vários níveis, né, mas uma das possibilidades é de identificar padrões de gostos das pessoas. Então, quando a gente usa, hoje em dia, qualquer rede social, também o YouTube, o que é recomendado pra gente é decorrente de uma identificação de padrões do que a gente já viu, do que a gente curte, de como a gente interage ali com determinadas publicações, determinados vídeos. Então, ele vai identificando, e não apenas do que a gente faz como indivíduo, né? Mas também do nosso grupo social. Então ele consegue ver ali, você segue tal pessoa, um determinado grupo de pessoas. Se existe um padrão de gostar de um determinado tipo de música, de um determinado tipo de filme, a chance de ele indicar aquilo para você vai ser muito alta. Então existe aumenta muito essa precisão, né, da identificação de padrões e das recomendações de conteúdo para os usuários. Então, como a gente coloca aqui, plataformas como Spotify e YouTube, eles analisam as preferências e os hábitos dos usuários para sugerir conteúdos. Então, o que acontece? Se tem muita gente gostando de um determinado conteúdo, a tendência é que essas plataformas recomendem cada vez mais esse conteúdo para outras pessoas também. Então, existe uma ampliação desse efeito, né, do Superstar. Você vai concentrando cada vez mais em poucas pessoas que o algoritmo entende que tem uma chance maior de serem de ser da nossa preferência, né? Então, por mais que a gente acaba não encontrando muitas vezes artistas novos, diferentes daquilo que a gente está acostumado a ouvir ou ver, por causa disso, né? Porque a gente recebe ali muita coisa que é padronizada. E hoje em dia também tem muito uma questão até de produção de conteúdo que é também padronizado, né? A gente está colocando aqui, o foco nosso é produção musical, mas a gente já viu também séries da Netflix que foram feitas com base em identificação de padrões do que os usuários gostam e tudo mais. Então não é uma coisa restrita também à música, mas o nosso foco aqui é a questão da produção musical.
Então, no caso da música, as gravadoras utilizam ferramentas para prever os padrões de consumo, indicando quais estruturas musicais, como acordes, batidas ou letras, têm maior chance de sucesso comercial. Então, você, a partir do momento que você concentra também essas informações, né, sobre as preferências, você também tem uma vantagem muito grande ali perante os concorrentes, né? A partir do momento, grandes empresas que têm que conseguem armazenar essas informações e tirar insights disso, né, e colocar, então eu tenho uma tendência de as pessoas gostarem de música sertaneja, e aí começa a concentrar investimento nesses setores, e outros setores que não têm tanto alcance assim acabam sendo marginalizados. Outro impacto também que a gente menciona no nosso texto é sobre marketing e engajamento de fãs. Então a IA ela permite também esse ponto das previsões, né, da identificação de padrões, consegue prever onde os artistas venderão mais ingressos, que públicos comprarão determinados produtos e até como estruturar campanhas personalizadas. Outro ponto também, né, que a IA ela permite, aí, tanto em redes sociais como também no YouTube, você fazer um marketing personalizado. Então o que determinada pessoa vai ver ali como propaganda no YouTube não é a mesma coisa que outra pessoa vai ver. Cada um, assim como uma rede social, a gente acaba vendo coisas totalmente diferentes, né? Cada pessoa acaba recebendo conteúdo muito diferente de acordo com o que a IA, ali, com o que o algoritmo de recomendação identifica como sendo do nosso gosto. E do ponto de vista econômico, né, o Superstar Effect ele mostra que essa lógica dos mercados em que o vencedor leva tudo. Então, tanto para streaming, shows e publicidade, essas receitas acabam se concentrando em poucos artistas. Eu estava até vendo na semana passada que a Angela Rorô faleceu, e aí eu vi uma notícia de que ela recebia R$ 800 por mês de plataforma de streaming. E é uma artista que tem músicas famosas, enfim, ela explodiu. Pois é, ela, tanto como compositora, ela tinha também músicas como intérprete, né? E ela recebia recursos, assim, muito pequenos. E aí, se a gente for comparar com artistas ali que tem milhões de visualizações por mês, assim, não é uma questão tanto de talento, né? Enfim, é uma questão muito de... já era uma artista mais antiga, enfim, que talvez não atendia essas preferências do público, né, que a IA identifica. E, então a IA ela aprofunda esse desequilíbrio ao canalizar atenção e recursos para artistas já consagrados. E, por outro lado, enquanto a produção independente, ainda que ela cresça em volume, ela consegue cada vez menos recursos, ela consegue cada vez menos espaço, tanto do ponto de vista da produção musical, porque as gravadoras, como elas têm muitas informações, né, sobre preferências de usuários, dificilmente elas vão investir nesses artistas. Eles vão ter pouca chance também de dar certo nas plataformas de streaming, porque não vai ter muita recomendação das obras deles, e também do ponto de vista do marketing, né? Então, são vários fatores ali que contribuem para a marginalização também desses artistas independentes. E aí, só destacando também um outro ponto que a gente tinha tratado anteriormente, né, que esse efeito ele não surge apenas dessa diferença de talentos, né? E a gente coloca um pouco no artigo que essa questão da influência econômica, né, do poder econômico, não é algo tão novo. Então, quando as rádios estavam em alta, né, nos anos 50, 60, enfim, já havia uma prática que é chamada de payola nos Estados Unidos, e aqui tem esse nome de jabá, né, que as pessoas falam, que era justamente as gravadoras iam lá e pagavam para as rádios divulgarem mais as músicas delas, né? Então, às vezes, alguns artistas também, enfim. Então, tinha essa prática de quem tinha mais poder econômico já tinha mais chance mesmo de aparecer mais. Então, assim, é uma prática de poder econômico, de influenciar os gostos do público, né? O que o público vai ser atingido, né? Isso já vem de um certo tempo. Então, o que a tecnologia faz, né, com a digitalização e agora com a IA, é aprofundar alguns problemas que já existiam antes, e ele aprofunda numa forma assim muito uma escala muito grande, né? O que a tecnologia consegue fazer. E a gente coloca, empresas como o Spotify, por exemplo, já foram acusadas de privilegiar conteúdos, catálogos de grandes gravadoras em playlists e recomendações, até porque a gente não tem muita transparência a respeito desses acordos que são feitos entre as plataformas de streaming e as grandes empresas, né? As gravadoras, as editoras, enfim, praticamente nada a gente sabe, né, sobre o que existe nesses acordos. Então,
a gente não sabe exatamente o que fica previsto lá de preferência para uma determinada gravadora em relação a outras, enfim, é algo muito obscuro. A gente não tem acesso também a como funcionam os mecanismos de recomendação de conteúdo, porque isso normalmente envolve segredo de negócio, então existe uma falta de transparência muito grande a respeito desses contratos que são feitos entre essas empresas. E como a gente falou, né, o problema principal é essa questão de concentração de poder, não é algo que surge hoje, já existia antes, mas a tecnologia aprofunda bastante. E isso acaba causando grandes problemas aos artistas independentes, que eles acabam ficando presos, né? Eles não têm como não estar nas plataformas, não tem como não estar em redes sociais, e ao mesmo tempo eles recebem uma remuneração muito baixa pela exploração econômica das obras deles. Uma retribuição também muito desproporcional, porque por mais que eles não apareçam tanto, eles estão gerando receita para essas empresas e acabam recebendo muito pouco do que essas empresas ganham. E aí, como a gente colocou, né, a IA ela grava esse quadro que a digitalização já estava trazendo, né, de aprofundamento do Superstar Effect, e tanto por causa das ferramentas de recomendação de conteúdo, como também por causa das mudanças na produção de conteúdo, devido a essa identificação de padrões. E ao mesmo tempo que essas plataformas de streaming elas conseguem aumentar as receitas delas, né, conseguem rentabilizar em cima desses conteúdos dos artistas, elas não garantem, por outro lado, uma redistribuição proporcional desses ganhos, né, entre quem contribui. Então aumenta esse gap, né, entre o que elas ganham e o que elas distribuem para os artistas, e muitas vezes eles acabam mudando também critérios de pagamento, e os artistas acabam recebendo de uma hora para outra menos dinheiro, sem entender muito bem por quê. E também esse é um ponto que existe, por exemplo, no YouTube, em redes sociais. Muitas vezes influencers reclamam disso, né? Que eles acabam tendo ali o alcance deles diminuído de uma hora para outra e eles não conseguem entender por que aquilo aconteceu. Então é uma decisão econômica ali que é interna das empresas que gera uma consequência para milhões de pessoas e aquilo não é transparente, né? E um outro ponto também que a gente chama atenção no nosso artigo é a questão da produção de conteúdo por IA. Esse é um ponto também que a gente já vê muitas notícias nos últimos tempos de obras geradas por IA que são incluídas nessas plataformas de streaming. E muitas vezes lá tem bandas que não existem simplesmente, né? Eles são inventadas, e aí sobem lá as músicas geradas por IA, e ninguém sabe quem faz parte dessas bandas, enfim, ninguém sabe de quem são essas músicas. Só que essas músicas acabam sendo recomendadas pela plataforma. Então muitas vezes as pessoas estão lá fazendo uma playlist para fazer academia, né? E aí nem presta atenção muito bem que música tá tocando lá, nem sabe se é uma música feita por humano, se não é. E aí a partir do momento que eles colocam uma música feita por IA, consequentemente eles diminuem o valor que eles distribuem para os artistas humanos, né? Quanto mais toca uma música feita por IA, menos vai tocar a música feita por humanos. Isso acaba reduzindo ainda mais, né, o espaço dos artistas, ainda mais dos artistas independentes. E aí, Thierry, se você quiser complementar alguma coisa então, em relação ao Superstar Effect, depois a gente começa a parte do direito. Não, aqui o que o Marcelo trouxe, eu acho que já é muito do cerne da relevância econômica do Superstar Effect. Uma coisa que nós economistas somos aficionados em fazer é pensar em teorias e criar realidades que não necessariamente são calcadas em noções empíricas, e depois a gente fica se perguntando do porquê que o mundo não coube dentro da teoria. O Superstar Effect é um pouco disso. Estando dentro de um contexto de um sistema de preços, né, que é o que nós temos hoje em dia circulando no capitalismo atual, essa máquina de preços ela deveria ser eficiente não só para gerar riqueza, mas também para distribuir a riqueza. E quando você tem o contexto de mercados que se encaixam no Superstar Effect, né, como o Marcelo chamou a atenção, onde o vencedor leva tudo, ou aquela música do ABBA, The Winner Takes It All, né? Quando você tem esse tipo de situação, é uma violação vigente a essa noção, né, de que o sistema de preço ele vai funcionar perfeitamente para alocar os recursos a partir do mérito,
né? Uma vez onde não necessariamente, até como o Mo Schadler mostra na sequência 85, muitas vezes tem fatores de sorte, tem fatores aí de você ter um networking melhor, né, para de alguma forma fazer com que o artista desponte mais do que o outro, né? Então, acho que o grande cerne da pergunta, o grande cerne do conceito do Superstar Effect e por que ele é tão relevante na era da IA é você ter aí artistas que não necessariamente são tantas vezes melhores que os outros, mas têm retornos absolutamente superiores, tá? No próprio artigo, eles vão trazer que isso não é uma exclusividade do mercado da cultura ou da música, né? Até mesmo dentro de uma companhia, será que o CFO da empresa, ele é tantas vezes melhor do que o gerente financeiro? Porque o bônus de final de ano dele é muitas vezes maior, com certeza. Mas será que ele é tantas vezes melhor? Então eles chamam a atenção que isso é uma característica, esse tipo de concentração, essa deformação na capacidade de alocação dos recursos, né? E claro, em alguns sentidos, não vamos jogar o bebê e a placenta fora, mas dentro de alguns recortes, né? Essa ineficiência não é exclusiva do mercado da arte e da cultura, né? Acho que pegando um exemplo que não é o da música, que é o foco do nosso artigo, mas eu acho que para corroborar e dar mais estofo para o argumento que a gente está fazendo, né? No próprio mercado de artes plásticas é comum as pessoas irem lá e comprarem obras de artistas já reconhecidos. Por quê? Porque eu tenho pouco dinheiro e tenho pouco tempo. Então eu vou querer justamente pegar aquilo que já é validado, que já é reconhecido, né? No mundo da música, com a AI, com essas possibilidades infinitas de reprodução das músicas, isso certamente se agrava, né? Certamente se agrava. Nada contra os fãs da Taylor Swift, eu não quero nenhum problema com eles. Mas será que a Taylor Swift é tantas vezes melhor do que as pessoas, que a Angela Rorô, que recebia R$ 800 por mês? Esse é o sério. Que o Lionel Richie, que o próprio Lionel Richie, será que ela é tantas vezes melhor para receber tantos recursos a mais? Esse é o cerne da pergunta, esse é o cerne do questionamento, que aí eu entendo que do ponto de vista do direito, né, a ideia é de alguma forma recompor isso, recompor esses retornos para de alguma forma buscar uma justiça distributiva no sentido das qualidades e das competências. Que a Taylor Swift continue ganhando muito, mas será que os outros artistas não poderiam ganhar mais? Ou não deveriam, por uma própria noção de mérito, de qualidade? Essa é uma pergunta que é colocada, que ela emerge a partir da constatação do Superstar Effect. Então, fora isso, acho que eu vou chover no molhado, o Marcelo já fez o ponto crucial. Eu queria mais dar essa noção de alguns exemplos adicionais para vocês, de como que esse conceito conversa também com outros mercados, né? E por que isso é tão importante para os economistas? Por que isso é uma coisa que choca os economistas? É algo que a gente olha para a realidade, talvez até com alguma condescendência, a gente está acostumado com isso, mas por uma perspectiva econômica, isso teoricamente não deveria acontecer, ou talvez não tanto assim. Por isso que é uma deformação e por isso que é estudado. E essa questão do mérito que o Thierry falou, acho que é central tanto para as questões econômicas que a gente trata, mas também para as questões jurídicas, né? Porque o ponto central aqui do nosso artigo é justamente questionar essa noção tradicional de direito autoral, e o direito autoral, nessa visão como propriedade individual, né, tem muito a ver com o mérito, né? Então, o artista, ele tem aquele direito porque ele mereceu, né? Ele trabalhou em cima daquela obra, ele que criou aquilo. Só que esses direitos que são atribuídos ao artista por causa desse mérito, eles não estão sendo suficientes mais para realmente o artista receber o que ele merece, o que é justo, né? Porque ele tem aquele direito, tudo bem, só que ele transfere aquele direito para gravadora ou transfere para editora, enfim, e aquilo não é suficiente só ter esse direito para conseguir receber algo que seja transparente, algo que seja justo, de acordo com o que essas empresas e com que as plataformas de streaming estão recebendo pela exploração dessas obras, né? Então, na verdade, tem muito a ver com essa questão do mérito mesmo, e o que a gente vai tratar daqui para frente é como esse direito autoral tradicional ele está sofrendo muitos problemas para lidar com esse novo cenário tecnológico, e quais são também as nossas propostas ali, né, as propostas que a gente fez no artigo, de alguns pontos, nada muito detalhado, acho que são pontos que precisariam ainda de uma análise mais cuidadosa sobre cada um deles, mas são alguns pontos mais gerais assim que a gente está propondo para que o direito autoral seja reformulado e para que ele não fique concentrado só nessa questão de mérito individual, de propriedade individual, porque
a gente vê hoje ainda mais essa preocupação envolvendo IA, que a IA vai tirar o trabalho das pessoas, né? Acaba muitas vezes concentrando essa preocupação no direito autoral. Então como que a gente pode usar o direito autoral da forma como a gente tem hoje, né, para a gente se proteger em relação a isso. Mas na verdade talvez seja importante repensar o próprio direito autoral e ver como que ele pode ser reformulado nesse novo cenário, não apenas, então o direito autoral se aplica ou não para proteger o artista contra o uso da obra dele para treinar a IA. Eu acho que a gente tem que pensar em como que o direito autoral pode mudar para esse novo cenário, né? Então aqui, já terminando um pouco a nossa parte mais econômica do ensaio, a gente colocou esses pontos, né, esses problemas econômicos que são gerados pela digitalização e depois pela IA, e aí a gente pergunta, né, como regular plataformas que concentram poder, exploram a criatividade coletiva e remuneram tão pouco os criadores. O direito autoral, concebido tradicionalmente sob a lógica da propriedade individual, mostra-se capaz de oferecer respostas eficazes a esse novo cenário? Então agora a gente entra na parte do artigo em que a gente mostra um pouco como funciona o direito autoral tradicional e como a gente vê que ele pode ser alterado para lidar com esses novos desafios, né? Então, como a gente falou, o direito autoral está baseado muito nessa lógica de propriedade exclusiva, em que direitos individuais são concedidos aos artistas, e eles podem transferir esses direitos para terceiros, né? Então, podem ceder, podem licenciar, para que terceiros explorem aquelas obras, e aí a expectativa é que ele receba dinheiro por essa exploração. Essa é a lógica do direito autoral tradicional. Então, gravadoras, plataformas, enfim, eles assumem o controle sobre grandes catálogos de obras e exploram essas obras, só que eles acabam também concentrando neles os fluxos de remuneração. Então, as decisões a respeito de quanto vai pagar para cada um, quais são os critérios que vão ser levados em consideração para calcular, né, os royalties dos artistas e tal. E não há um mecanismo de fiscalização robusto, né, sobre como isso é calculado, como isso é transferido, quais são os intermediários que recebem parte desse dinheiro nesse meio da cadeia ali, né. E a raiz do problema pra gente, né, é justamente que, uma vez que o artista transfere esses direitos, aí ou por licença, né, que seria uma transferência provisória, ou por cessão, que é a transferência definitiva, a partir desse momento ele perde muito do poder de controle dele, também muito das informações que ele teria direito, né, sobre a exploração da obra dele. Ele fica muito dependente da boa-fé dessas empresas. Então, uma gravadora, por exemplo, a partir do momento que o artista vai lá e grava uma música, ele já não tem mais tanto controle assim sobre o que vai ser feito dessa música, né? Ele fica muito na mão dessa empresa, e aí vai depender também do que está no contrato feito com essa empresa, que muitas vezes é um contrato que tem um monte de cláusula que o artista não entende muito bem, ou são contratos super antigos também, feitos na época que ainda se fazia LP, e que eles ainda estão vigentes hoje para as plataformas de streaming, né? Esse é um ponto que até já gerou muitas ações judiciais de artistas famosos contra para rever esses contratos, né, que foram feitos em outro contexto. E aí a gente põe aqui também, em relação a algoritmos de recomendação, também há esse problema, né? Ninguém de fora das plataformas sabe exatamente como eles funcionam. E aí, como a gente falou, tem ali contratos, às vezes, com gravadoras, enfim, que estabelecem ali, que a gente nem sabe o que prever, porque são contratos sigilosos. Então, a gente não sabe se determinadas gravadoras podem ser privilegiadas em relação a outras. É algo muito, muito obscuro, e que os artistas, então, que estão lá na parte de baixo ali da pirâmide, que fizeram aquele contrato, transferindo direito para as gravadoras. As gravadoras vão lá, fazem contrato com a plataforma de streaming, eles ficam sem informação suficiente, né, para saber o que está sendo feito das obras, o que está sendo feito daquele dinheiro que rende a partir da exploração das obras. E aí, eu até mencionei na introdução, mas esse autor, que é o Julie Coyne, ele propõe um reposicionamento conceitual do direito autoral. Então, é algo profundo, não apenas, vou alterar uma determinada lei para prever que o artista restringir um pouco da forma como o artista pode ceder aqueles direitos. Não é exatamente isso. Não é ficar tão preso a essa noção de direito autoral como propriedade individual. É algo mais amplo. Então ele pensa no direito autoral, ele pensa que o direito autoral deve ser uma estrutura de governança institucional semelhante ao papel desempenhado pelo direito societário, né, no contexto industrial. Então, a ideia é
Não é simplesmente eu vou lá, transfiro um direito individual e pronto, acabou, né? Existem várias estruturas, seja para transparência, obrigações que as empresas precisam ter para garantir o direito das pessoas, assim como acontece com acionistas, enfim, com acionistas de empresas, né? Não é simplesmente, eu tenho uma ação ali e eu não vou saber como aquilo vai ser recebido, né? Como aquilo vai render. Você criar estruturas para garantir a transparência para aqueles artistas que são as pessoas que criam efetivamente o conteúdo que vai ser explorado economicamente. Então, o paralelo, né, com o direito autoral, ou com o direito societário é esse. Assim como as grandes sociedades anônimas permitiram coordenar recursos de investidores, gestores e trabalhadores, o direito autoral pode servir para coordenar fluxos criativos em indústrias baseadas na informação. E então é sair um pouco dessa ideia de propriedade individual e mais para uma ideia de propriedade corporativa, né? Então, como se eu tivesse ali uma ação de uma empresa. E as corporações modernas, elas não são vistas apenas como conjuntos de direitos privados ali, individuais, né? Então você tem várias instituições reguladas por regras de transparência, deveres fiduciários, normas trabalhistas, ambientais e de concorrência. Então, a proposta é que o direito autoral ele seja muito mais uma questão, um ramo do direito que vá fazer uma regulação estrutural desse fluxo criativo, né, dessa indústria criativa, estabelecendo limites ali dos poderes das plataformas, das gravadoras, empoderando mais os autores individuais, né, e não apenas como uma forma de você atribuir mais direitos privados, mas sim criando estruturas, né, regulatórias mesmo para garantir transparência e garantir o acesso justo aos recursos que são gerados. Então aqui são algumas propostas concretas, né, que a gente está apresentando. Como eu falei, no artigo, a nossa ideia era tratar de forma geral ali do problema econômico, propor uma nova forma ali do direito autoral tratar desse problema, não apenas focado no direito individual. E aqui a gente propõe alguns mecanismos sem ter um grande aprofundamento em cada um, que acho que cada um deles renderiam até um artigo para a gente tratar sobre como que eles poderiam funcionar e como poderiam ser implementados. Mas aqui, de forma geral, eu vou passar para vocês quais são as propostas que a gente coloca. Então, primeiro, transparência algorítmica. Então, impor obrigações para que plataformas revelem critérios de recomendação, cálculo de royalties e políticas comerciais que afetam diretamente a remuneração dos artistas. Essa questão de transparência, aliás, é um ponto muito central quando a gente fala de regulação de IA. Então, não apenas focado em direito autoral, tá? Então, pensando tem um projeto de lei aqui no Brasil tratando disso, né, de regulação de IA, e um dos pontos centrais é a questão de transparência. Um ponto que se fala muito também, e até foi colocado na legislação europeia, que é o AI Act, que foi aprovado recentemente, que é a questão de transparência a respeito do uso de obras protegidas por direito autoral para treinar sistemas de IA. Então você tem lá alguns mecanismos que você tem que divulgar, quais foram as bases de dados usadas e tal. Aqui é um outro ponto, né? Aqui seria mais focado na questão de impor obrigações de transparência a respeito de critérios de recomendação dos algoritmos de recomendação de conteúdo, cálculo de royalties, políticas comerciais, enfim, são questões mais voltadas a a economia mesmo, né? Os valores que são gerados pela exploração das obras e como aquilo precisa ser transparente. Então não basta simplesmente eu assinar um contrato com a gravadora e a gravadora assinar um contrato com a plataforma, eu não vou saber o que foi feito entre os dois, eu não vou saber como a plataforma está mudando aquele algoritmo de recomendação, quais são os critérios que ela está usando, né? Então a ideia seria impor mais obrigações de transparência a respeito disso. Outro ponto, acesso à informação. Então assegurar que criadores tenham direito a dados claros e auditáveis sobre contratos, formas de pagamento e métricas de desempenho de suas obras. Mesma coisa, hoje em dia a gente tem uma obscuridade muito grande a respeito de como esses contratos são feitos, como esses valores são calculados e são transferidos para os artistas e quem são os intermediários que recebem dinheiro, enfim. Então esse é um outro ponto também, ter mais, o artista ter mais direito à informação, né, sobre toda essa cadeia. Outro ponto também que a gente propõe é fortalecimento de mecanismos de negociação coletiva. Então permitir que artistas se organizem em sindicatos ou sociedades de gestão para negociar condições mínimas, como percentuais de royalties, cláusulas de transparência ou proteção contra práticas abusivas. Então, justamente, não é simplesmente uma questão individual
do artista ter ali o limite, né, que hoje em dia existe na lei de direito autoral, de limite de tempo de sessão, que a sessão precisa ser por escrito e tal. Aqui é realmente prevendo uma questão, como o problema é coletivo, também se propõe uma negociação coletiva para tratar disso. Não vai ser simplesmente o artista, o indivíduo ali que vai conseguir resolver o problema. Então, tendo sociedades de gestão, sindicatos fortes, você aumenta a chance dos artistas conseguirem ali uma barganha, né, para negociar com essas grandes empresas. Aí os últimos 2 pontos que a gente coloca aqui: padrões de auditoria e reporte setorial. Então, criar obrigações legais de contabilidade e auditoria semelhantes às existentes no direito societário, garantindo fiscalização efetiva. Mesma coisa, né? Quando a gente pensa no direito societário, a gente não está pensando aqui no acionista. É como se você deixasse ali a empresa sem ter as obrigações de transparência e cada acionista ter que ir atrás, né? Então, você se vira para ir atrás. Não é essa a ideia. Você já cria ali na legislação regras de transparência, regras de auditoria, que precisam ser cumpridas por todas, e aí você não depende de indivíduos irem lá e exigirem seus direitos, né? Você já prevê ali quais são as regras que têm que ser cumpridas. E o outro ponto é a regulação concorrencial. Então, intervir em práticas de mercado que reforçam a concentração, como acordos exclusivos entre plataformas e grandes gravadoras, ou uso discriminatório de algoritmos de recomendação. Então esse é o ponto também que a gente já falou, de como você pode regular essa questão da recomendação para evitar que haja uma concentração tão grande de atenção e de recursos em poucos artistas, e isso acaba prejudicando ali artistas independentes que não têm tanto acesso a esses recursos. E aqui, chegando no final já, vou colocar então as conclusões que a gente tirou desse artigo, né? Então, primeiro, que o efeito superstar, ele constitui uma força poderosa que molda os panoramas cultural e econômico das indústrias criativas. A IA contribui para aumentar a intensidade desse efeito. Então, não é um efeito que surgiu com a tecnologia, muito menos com a IA, só que a digitalização e a IA, eles contribuíram para amplificar a intensidade desse efeito e concentrar cada vez mais recurso na mão de poucas pessoas. Porém, a inteligência artificial não deve ser vista apenas como uma ameaça. Ela também abre oportunidades para reorientar a governança das indústrias criativas em direção a uma maior diversidade, inovação e justiça distributiva. Se associada a mecanismos de transparência algorítmica, equidade e inclusão, a IA pode ser utilizada de modo a fortalecer ecossistemas criativos mais equilibrados. E aqui, nosso último slide, o desafio reside justamente em redesenhar essas bases conceituais e jurídicas do direito autoral. A nossa proposta não é simplesmente você usar o direito autoral que já existe hoje para combater. A ideia é realmente reformular e totalmente para sair um pouco dessa lógica de propriedade individual. Então, aqui, o modelo tradicional centrado na propriedade individual e na barganha contratual mostra-se inadequado para lidar com as desigualdades estruturais da economia digital. A experiência do direito societário indica que arranjos institucionais de governança, baseados em deveres de transparência, regulação de poder econômico e direitos coletivos de negociação, podem ser transpostos para o campo autoral. Então, acho que é basicamente isso, gente. O Thierry, se quiser agora seguir na parte da gente também debater um pouquinho, né, sobre alguns pontos que a gente colocou no artigo, e também a gente fica à vontade para quem quiser fazer perguntas, enfim, ou presencialmente ou pelo YouTube, fiquem à vontade. Deixa eu começar com uma pergunta aqui, que eu anotei conforme a tua apresentação. Você fala do peiola, ou jabá no rádio, né? Como que essa comparação histórica, né? Como que essa prática que ela já é comum e foi comum muitas vezes no passado, e até existe, talvez em menor grau hoje, mas como que isso ajuda a entender os riscos atuais desses algoritmos de recomendação? Obrigado, Thierry. Eu acho que a questão é muito essa questão de escala, né? Se a gente for pensar na questão do jabá, já existia, claro, essa prática, né, de ir lá, gravador, e pagar pra rádio, ou pagar pro cara que apresentava o programa na rádio, né? Mas era uma coisa de uma escala muito menor, né? Hoje, com esses algoritmos de recomendação, existe um aumento das possibilidades, né, de você conseguir ali concentrar recursos e poderes na mão de poucas pessoas, sem ter essa coisa tão personalizada, não é uma coisa tão pessoal, né? Não depende tanto de indivíduos, é uma coisa ali realmente da forma como esses
essas redes sociais, como as plataformas de streaming são criadas e o próprio modelo de negócio delas, né? Então o modelo de negócio não é uma coisa simplesmente assim de, como era acho que antes no Jabá, que era uma prática, vamos dizer assim, um desvio, não era o normal. Né? O normal seria ali a rádio, colocar, as pessoas estão gostando de determinada música, vamos colocar um pouco mais e tal, mas uma coisa muito de ir percebendo ali no feeling também, né, do que estava funcionando. Agora, as plataformas elas já são criadas muito para fortalecer poucos indivíduos, né, porque a lógica dela é justamente você ter uma identificação de padrões, ela é muito forte nisso, né, de você conseguir identificar qual é o padrão que está sendo o K-pop, por exemplo, né, você consegue amplificar porque as pessoas gostam, então eu vou indicar para outras pessoas da mesma idade que estão gostando disso, eu vou conseguir, eu vou indicar para aquilo. E um ponto que eu acho que também que a tecnologia e a IA também consegue contribuir é justamente personalizar também, né? Então não vai ser que nem a rádio. A rádio ela era para todo mundo, né? Qualquer pessoa podia ouvir. Agora na IA eu tenho ali o Spotify, o YouTube, ele vai mostrar para mim uma coisa que não vai mostrar para você, vai mostrar coisas diferentes. Então ela consegue fazer uma personalização do conteúdo que é mostrado para as pessoas, que eu acho que aprofunda demais o que era antes, né? Antes era uma coisa muito mais, muito menos profissional, vamos dizer assim, do que é hoje, porque eu acho que já é inerente a essas plataformas agirem dessa forma, né? Tá muito na lógica delas, né? Compreendido. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Tem alguma vinda do online? Tem alguma coisa? Se você puder, você traz pra gente que eu passo pro Marcelo aqui. Outra coisa que eu anotei que eu queria ver com você. Você chegou a falar na apresentação que a IA ela já é capaz de produzir músicas que vão competir com as obras humanas, né? Qual que é o risco desse tipo de situação e como que o direito pode lidar com isso? Eu acho que assim, tem a forma como a gente vê hoje, como eu falei, as pessoas estão muito presas ainda à questão do direito tradicional, né? Então, o direito autoral, o que se usa nas ações judiciais, por exemplo, até aqui no Brasil, a Folha de São Paulo fez uma ação agora, né? Envolvendo com o ChatGPT, para tentar evitar o uso dos textos da Folha de São Paulo para treinar o ChatGPT. Nos Estados Unidos tem uma ação também envolvendo a Suno, que é um sistema de geração de músicas. Então, gravadoras entraram contra a Suno para dizer, olha, vocês estão usando aqui músicas nossas para treinar a Suno para produzir obras parecidas. Então eles tocam lá vários exemplos também de obras que são semelhantes à do James Brown, artistas famosos, e que a IA consegue reproduzir o estilo muito bem, né? E o que se usa é o direito autoral, atualmente, para tentar impedir isso. Direito autoral e, às vezes, concorrência desleal também. Então, até aqui na ação do Brasil se usa muito a lei de concorrência desleal também para dizer que, olha, ainda que a empresa venha defender que não está sendo violado o direito autoral, mas pelo menos concorrência desleal porque ela está usando minhas obras para treinar aquilo e para, às vezes, dar até resumo das notícias que estão no meu site, e aí as pessoas não precisam ir no meu site e elas leem o resumo lá. Então existe uma questão de concorrência desleal também discutida aqui. Mas o que eu vejo é usar muito essa estratégia mesmo, que é compreensível porque é o que a gente tem na mão, né? Então os artistas, eles têm o direito autoral, já é uma coisa que está regulada, já é uma coisa que existe há séculos, né? Então é compreensível usar um ramo do direito que já é consolidado para proteção. Então não vou dizer que está errado, mas eu acho que o ponto é a gente tentar ver os limites disso. Então, se a gente fica focado só na questão da lógica de proteção do direito autoral tradicional, né, que é uma lógica individual, a gente não está pegando o cerne do problema, dos problemas, né, que a IA está causando. Então, tanto essa questão de concorrência, né, de obras que são feitas que acabam concorrendo com humanos, como a gente falou aqui, o Spotify acaba colocando artistas que não existem, né, que foram inventados, e isso acaba diminuindo a remuneração dos indivíduos. Então, isso você não vai resolver com o direito autoral. Né? Você tem que ter uma nova estrutura regulatória para estabelecer mecanismos de transparência, o que essas empresas são obrigadas a abrir ali dos segredos delas, né, dos contratos que elas fazem. Se você não for para essa lógica, você não vai conseguir resolver simplesmente com o direito autoral, né? Então por isso que eu acho que esse é um dos pontos do nosso artigo, é tentar pensar em formas de mudar isso para lidar com problemas que são complexos da nossa época e não apenas com os problemas tradicionais ali do que o direito autoral já enfrentava. Ótimo, maravilha.
Eu tenho mais uma pergunta que eu queria fazer para você, que aí acho que é um misto das respostas que você deu agora que eu fiquei pensando, né? Pela falta de transparência que existem nos acordos aí com relação à questão algorítmica, eu acho que não é errado a gente pensar que muitas vezes os debates ficam que nem aquele livro do Kafka, O Processo, que o Joseph K. passa o livro inteiro tentando entender o que está acontecendo com ele, por que as coisas estão indo naquela direção e ele fica perdido, né? No nosso artigo a gente tem uma proposta que me parece, eu não sou o advogado do paper, né? Então por isso que eu estou trazendo a provocação, quem sabe até não sai um próximo artigo nesse sentido, de como que eventualmente a gente olhou o cavalo passar na nossa frente e a gente vai selar ele de novo, né? Mas eu particularmente gosto de pensar o direito não apenas no aspecto negativo da proibição e da coerção, mas também no aspecto do que ele promove e do que ele ajuda a criar nesse sentido. Na tua opinião, aqui eu acho que já estamos falando da conclusão do artigo, mas o que que esse novo arcabouço, o que que essa nova proposta de direito autoral, além de eh, direito autoral com todas as aspas, que você fez todas as considerações técnicas nesse sentido, né? Mas além de encilhar novamente, para fazer referência ao Rui Barbosa, que não é o Rui Barbosa do encilhamento, mas não deixa de ser Rui Barbosa, para encilhar esse cavalo que passou de novo, além disso, que outros universos, que outras possibilidades você enxerga que a lei pode criar nesse sentido? Sei lá, uma coisa que me passa pela cabeça, mais pessoas vão querer ser artistas. Pode ser. Não sei, coisas nesse sentido. O que que você vê, o que que você pensa sobre isso? Eu acho que o desafio é justamente esse de tentar. Porque uma das teorias assim, que justificam o direito autoral, além daquela que eu falei, que é do Locke, né, de propriedade individual, é a questão dos incentivos, né? Então, o direito autoral como um incentivo para as pessoas criarem, né? E essa é uma coisa clássica, né? Então você coloca ali, olha, eu dou um direito para a pessoa, ela vai poder ser remunerada por aquilo, então aquilo seria um incentivo para desenvolver uma obra. E aí, o grande problema aqui, né, quando a gente chega nesse momento, é que a IA está criando obra, né, com uma velocidade absurda e consegue reproduzir, às vezes, o estilo de pessoas mesmo, né? E até que ponto isso tira o estímulo, né, de criar. Então, porque a partir do momento que você está recebendo também menos pelo que você faz, cadê o estímulo, né? Por que eu vou criar uma obra? Por que eu vou trabalhar em cima daquilo, vou investir, enfim. Isso vai muito, acho que, na lógica também das empresas, e aí a IA, ela acaba estimulando a empresa, ela dá um incentivo para as empresas também investirem naqueles artistas mais consagrados, né? Então isso também, o impacto disso para os artistas independentes é horrível, né? O que se diz muitas vezes também, quando vai falar em benefícios da IA, é que ela pode, em alguns momentos, em alguns casos, ajudar pessoas que não são tão familiarizadas com a música, por exemplo, ou com, sei lá, fazer desenho, né? Aí ela pode ajudar, o mesmo texto, ela pode ajudar pessoas a desenvolverem ali algumas habilidades que elas não teriam naturalmente. Mas eu acho que isso é algo muito lateral, eu acho que isso não pega o cerne do problema. Eu acho que o cerne do problema é essa questão da concentração de recursos e de atenção que a gente trouxe no artigo, né? Que eu acho que esse é o grande ponto que a gente não consegue, eu pelo menos não consigo ver o direito autoral da forma como ele é hoje como suficiente para incentivar a criação mesmo. Então eu acho que esses mecanismos que a gente propõe para a alteração do direito autoral, da estrutura do direito autoral, tem um pouco disso também, de ver como que a gente pode mudar isso para continuar incentivando as pessoas a criarem, porque se você simplesmente não coloca um poder na mão dos artistas de saber o que está sendo feito com a obra deles, como que eles vão ser remunerados, aquilo acaba tirando esse incentivo. Então, você tem que colocar esses mecanismos para justamente as pessoas, assim como ele ajuda as pessoas a investirem na bolsa, você tem regras lá para as pessoas se sentirem seguras para investir, você tem que ter regras também para as pessoas se sentirem seguras para investir, colocar o trabalho delas naquilo, né? Então eu acho que é uma forma até do direito autoral, essas reformulações que a gente propõe, são também uma forma da gente pensar em como usar o direito autoral
para ele voltar a ser uma forma de estímulo para as pessoas poderem criar, né? E não simplesmente isso de falar que a IA ela vai ajudar pessoas que não têm tanta habilidade assim, que pode acontecer em um outro caso, mas acho que não é algo estrutural, assim, não é algo suficiente para a gente dizer que, então, não vamos regular a IA, né? Vamos deixar a IA livre porque ela vai ajudar as pessoas. Acho que é algo muito lateral, assim, para a gente colocar isso como central, né? Mas acho que é isso, gente. Acho que é isso, né? Maravilha. Gente, obrigado, viu? Claro. Quer falar no microfone? Melhor falar? Que aí senão o pessoal não ouve na... Tem que falar aqui, senão o pessoal lá não ouve do YouTube. Olá, tudo bem? Meu nome é Morgana, sou da UFRJ, estou junto com meu amigo aqui prestigiando a palestra. Eu só fiquei com uma dúvida, aí eu gostaria que esclarecesse um pouco mais, porque o senhor comentou que a gente estava vendo o direito autoral num ponto individual e tradicional, né? Aí você comentou, assim, deu a entender que tínhamos que ver de uma forma mais coletiva. E eu vi que você falou também da desigualdade estrutural. Você poderia explicar um pouco mais, assim, por que você acha que o direito tradicional, hoje em dia, com as normas que nós temos, assim, por exemplo, a LGPD, você diria que não vê nesse ponto de perspectiva coletiva? O que poderia ser aprimorado? Então, um ponto que a gente trata no nosso artigo é o seguinte, a gente coloca ali que o direito autoral tradicional, ele está muito focado numa questão de direitos individuais e como esses direitos vão circular. Então, um artista vai, faz um contrato com uma gravadora ou com uma editora e vai transferir uma parte dos direitos e ele vai ter direito a receber uma remuneração por aquilo. Só que a sociedade atual, a tecnologia e depois, especialmente a IA, eles colocou muitos desafios a essa estrutura tradicional. Porque os artistas já não têm mais acesso tanto às informações de como que o valor vai ser calculado, de quanto que a obra dele está sendo vista. Tem várias questões ali que o direito autoral tradicional ele não foi feito para lidar com isso. Então o ponto que a gente coloca não dá simplesmente para a gente continuar dependendo desse direito, desse ponto de vista individual, e não dá pra gente depender, olha, o artista vai resolver lá, ele individualmente, entrando com uma ação, com cada artista entrando contra uma gravadora, tal, não vai resolver o problema. Então a nossa proposta é reformular esse direito e de algumas formas que você aumente a transparência das regras, a transparência dos contratos que são feitos entre gravadoras e plataformas de streaming, aumentar a transparência de como os valores são calculados, os royalties e tal. Isso aqui é uma coisa que se aproxima até mais do direito societário do que do direito autoral tradicional. Então a nossa proposta é essa, não ficar tão preso a essa questão de um direito individual e você ficar tentando regular a tecnologia só com base nesse direito, então achando que você vai evitar que a inteligência artificial avance porque eu tenho meu direito sobre a minha obra e eu não vou deixar a minha obra... Não vai ser suficiente isso para lidar com esse novo cenário. Então nossa proposta é a criação ali de uma estrutura nova mesmo, que envolva ali tanto essa questão de transparência, como que também questão ali de os artistas terem acesso a esses contratos e essas regras, e também até acesso a como as plataformas recomendam conteúdo. Também é um ponto muito obscuro que não está claro, né, para os artistas. Então são vários mecanismos que a gente propõe para tirar esse poder assim só do indivíduo. É uma coisa mais estrutural, mais coletiva mesmo, que precisa ter um controle maior sobre essas grandes empresas para ter uma redistribuição mais justa de remuneração. Claro? Só mais uma reflexão, né, uma pergunta em si, mas sobre essa perspectiva, quando eu penso em coletiva, eu também penso no princípio assim, que a inteligência artificial, muitas vezes, ela é distribuída de forma gratuita e de fácil acesso à população. Muitas pessoas consomem justamente porque é gratuito e fácil. A gente vê que dentro do mérito das artes, de propriedade intelectual, a gente, por exemplo, pega uma música e transforma em outra coisa, porque é gratuito e é fácil de fazer, as pessoas se divertem, as pessoas gostam. Então eu pensei muito nessa questão, assim, quando você fala do coletivo,
quase que uma disputa de princípios, assim, do individual, claro, da pessoa que fez aquela música, e agora vocês olhando para uma perspectiva mais coletiva, e também, assim, numa perspectiva social também, que eu acho que tem que ser, inevitavelmente tem que ser comentada, né? Até porque o direito não existe sem a sociologia, o direito não se responde por si só, ele reage a algo, e assim, o que está acontecendo é que as populações sociais, majoritariamente de classe média baixa, gosta de consumir isso, justamente porque é gratuito. Então, assim, acho que, assim, não é uma pergunta, porque acho que eu não consegui desenvolver uma pergunta sobre isso, mas é uma reflexão, assim, sabe, sobre como também tem que levar em consideração que eu acho que, assim, eu acho que a população em geral ia achar isso, uma besteira, é só uma música inofensiva, sabe? Acho que tem esse mérito também que deve ser considerado. Muito obrigada. Sobre esse ponto, só um comentário, porque eu acho que assim, muitas vezes eu vejo até nas ações judiciais, né, que já existem sobre esse tema, principalmente nos Estados Unidos, mas agora chegou no Brasil também, né, que essa é uma ação da Folha de São Paulo. E aí, as empresas de tecnologia muitas vezes colocam essa perspectiva assim, a população utiliza, então vocês vão prejudicar a população se vocês se restringirem de alguma forma, então. Mas acho que esse é um argumento que eu não concordo totalmente, né, porque eu acho que o que as pessoas têm que ver também até que ponto aquilo ali acaba prejudicando. Você ter uma falta de incentivo para a criação, né, os artistas receberem cada vez menos dinheiro, tal, como aquilo no longo prazo também acaba prejudicando a sociedade, né? Então, até mesmo para esses sistemas de IA generativa, eles dependem de criação humana. Se você tirar a criação humana ali, vai ficar cada vez mais padronizado, cada vez com qualidade menor. Então, eu acho que é necessário ver também como a sociedade pode se beneficiar de uma estrutura que dê mais poder para os artistas em detrimento dessas grandes empresas. Tá? Porque eu acho que esse é um ponto também, não colocar como se fosse uma disputa entre artistas e a sociedade como um todo. Na verdade, não chega a ser nessa eu acho que o conflito é de uma outra forma, tá? Eu acho que isso daí acaba sendo um pouco cômodo até para as empresas de tecnologia colocar o conflito dessa forma. Tá bem? Claro? Eu acho que nesse sentido, pegando o gancho do que o Marcelo falou, eu também concordo com ele que é uma falsa dicotomia nesse sentido de você ter o avanço tecnológico versus o bem-estar social. Eu acho que é uma questão aqui, o que a gente advoga no artigo é como efetivamente consegue se equilibrar essas coisas, né? E olhando para a história, né, do encontro da tecnologia com o aspecto cultural, artístico, a gente tem exemplos felizes de como isso acaba se reequilibrando de uma maneira virtuosa, né? Falando de artes plásticas, para dar um exemplo, aqui o foco do artigo é na parte musical, mas falando de artes plásticas, para dar de exemplo, os arautos do Apocalipse diziam que a arte ia acabar quando inventaram a fotografia. Mas, na verdade, o que aconteceu? Se inventou uma nova maneira de fazer arte, né? Então, eu acho que é importante a gente reconhecer que a IA parece ser muito mais avassaladora do que o resto das coisas que a gente viu até então. Então, é importante prestar atenção nisso, sim. Mas eu tô mais no sentido de ter uma visão colaborativa das coisas e, claro, usar a lei e usar uns instrumentos para que uma parte ou outra não se aproprie por completo de algo que deveria ser um benefício minimamente explorado coletivamente. É isso, gente. É isso. Maravilha. Obrigado, viu, gente?